O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Senta adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O livro dos Salmos, no número 23, e os versos que nós acabamos de ler, trata-se a saber acerca de uma canção entoada pelo salmista Davi. Verdade é que Davi, ele é o maior salmista da Bíblia Sagrada. Davi, ele compôs diversas canções ao Senhor. O Salmo de número 23 é uma espécie de canção, é uma espécie de profecia. Davi, aqui nesse salmo, ele está adorando a Deus, ele está profetizando algo sobre a sua própria vida, e este salmo também é conhecido como uma poesia ao Senhor. Verdade é que alguns dizem que Davi ele vai entoar esta canção em um dos piores momentos da sua vida. Verdade é que eu não posso afirmar qual foi o momento que Davi vai entoar o Salmo de número 23. Mas uma certeza eu tenho, que Davi, ele vai entoar este salmo baseado em toda a experiência que ele tem com o Senhor e que ele tem na vida pastoral. Nós sabemos que Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi mesmo disse: o Senhor me tirou de trás das malhadas. O que eu acho lindo é que Davi, ele apacentava uma espécie de ovelha específica. A espécie de ovelha que Davi pastoreava era as ovelhas malhadas. Pastor, o que era ovelhas malhadas? As ovelhas malhadas eram as ovelhas de menor valor, eram as ovelhas manchadas. Era esse tipo de ovelha que Davi pastoreava. Quando a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, eu entendi o porquê. Perceba que Davi é pastor de ovelha malhada. As ovelhas malhadas, quando eram levadas para o aprisco, o pastor pegava as ovelhas alva como a neve, colocava no centro do aprisco, pegava as malhadas e colocava por volta, porque uma vez que o predador
conseguisse entrar dentro do aprisco, ele pegava as ovelhas malhadas, mas não pegava as ovelhas de maior valor. Davi, por sua vez, mesmo apacentando ovelhas malhadas, quando ele conta aquela história para Saul, ele diz: toda vez que vinha um urso e um leão, eu lançava a mão do urso, eu lançava a mão do leão, arrebatava a ovelha de volta e trazia ela para o aprisco. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: Davi, não vai valer a pena, porque é uma ovelha barata, é uma ovelha malhada, é uma qualquer ovelha. Porém, Davi narra dizendo: toda vez que vinha o urso ou o leão, eu dava livramento para as ovelhas. De contrapartida, o Cristo que eu sirvo, ele veio a este mundo, ele subiu no madeiro, ele morreu morte de cruz. Quem sabe alguém estava olhando e está dizendo: mas é apenas um maconheiro. Ele disse: vou morrer por ele. É apenas uma prostituta, vou morrer por ela. Eu vou subir na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue que liberta, purifica, que transforma, vai alcançar essas ovelhas malhadas. Éramos como ovelhas malhadas. Ele subiu na cruz por mim e por você. É por isso que eu entendo que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por sua vez, Davi, sendo pastor de ovelha, conhecendo qual é o cuidado de um pastor para o seu rebanho, nesse momento de crise, Davi começa a salmodiar e dizer: o Senhor é o meu pastor. Olha o que Davi está dizendo: eu quero que o Senhor seja o cuidador da minha vida. Davi sabia, Elias, que o dever do pastor é cuidar, o dever do pastor é suprir, o dever do pastor é alimentar, o dever do pastor é levar para beber água, o dever do pastor é cuidar do rebanho e proteger. Uma vez que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: é o Senhor que vai cuidar de mim, é o Senhor que vai me proteger, é o Senhor que vai me guardar. Davi está afirmando e dizendo: ele é o meu pastor. Ele não termina por aí, e ele continua dizendo: e nada me faltará. A ideia aqui não é que Davi tinha tudo o que ele precisava ou tudo o que ele queria, porque nada me faltará aqui é de nada terei falta. Davi não está dizendo que ele tem tudo o que ele quer, mas ele está liberando uma palavra dizendo: o Senhor preenche todo o vazio. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que não tem a casa do sonho, não tem o carro do sonho, não tem o emprego do sonho, mas pode gritar em alto e bom som dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, porque Ele preenche todo o vazio. Será que você pode levantar a mão aqui nesta noite? O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque eu sou na tua vida, eu preencho todo o vazio da tua alma. Irmãos, eu conheço pessoas por aí que são milionários ou que eram milionários, colocaram uma corda no pescoço e tiraram a sua vida. Por quê? Porque não tinha paz, não tinha o Senhor. Mas você tem um Deus poderoso que te guarda de dia, te guarda de noite, está te guiando sobre esta terra. Você pode repetir comigo? Diga: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Davi não está dizendo que ele tem tudo, mas Davi está dizendo que o Senhor preenche todo o vazio. E eu amo isso aqui, porque existe um vazio dentro de cada ser humano que só a presença de Deus preenche. Casa boa não preenche, carro novo não preenche, fazenda cheia de gado não preenche,
só a presença de Deus. Só a presença de Deus. Para você entender, irmãos, Isaías capítulo de número 6, Isaías contempla uma grande visão. A visão que Isaías está contemplando é a visão do templo. Se colocasse aqui atrás agora um telão e começasse mostrar as belezas que tinha no templo antigo, você ia ver uma bacia de bronze que lavava os pés do sacerdote para a purificação. Você viria uma mesa aonde era colocado os pães asmos. Você ia ver o candelabro de 7 pontas que era usado para iluminar o ambiente. Você ia ver o véu que dividia o santo do santíssimo lugar. No santíssimo lugar você ia ver uma arca revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca você ia ver o maná que desceu do céu. Dentro da arca você ia ver a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca você ia ver as tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca você ia ver uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins, um encurvado para o outro. Diante de tanta beleza, Isaías está contemplando o templo e toda essa grandeza, mas ele termina dizendo: a orla do Senhor preenchia toda a casa. Pastor Daniel, o que isso significa? O que preenche o templo aqui não são os móveis, não são as cadeiras, não sou eu e nem você, mas é a presença dele, a presença dele, a presença dele. Me ajuda a pregar, irmão. Eu sei que está difícil, os irmãos não faltaram, mas você que veio vai receber. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, porque a presença de Deus preenche todo o vazio. Então existe um vazio dentro de cada ser humano que só a presença de Deus preenche. Então Davi, sabendo o bom pastor que ele foi, parece que eu vejo Davi dizendo: se eu dei a minha vida, ou arrisquei a minha vida pelo meu rebanho, imagine Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha é um dos animais mais dependentes da face da terra. A ovelha depende, Elias, do pastor para beber água, para se alimentar e até para dormir. Porque se a ovelha ouvir barulho de predador, ela não dorme. Ela está com medo e assustada. Porém, Davi está dizendo: ele me faz repousar. Davi está dizendo: eu não durmo porque eu quero, eu durmo porque ele me faz. Eu durmo porque ele me faz repousar em pastos verdejantes. A cama é você que compra. O cobertor é você que compra. Mas o sono, quem dá é Deus. Eu vou profetizar isso aqui para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: você vai dormir tranquilo, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Tem alguém que não acredita, irmão. Tem problema não. Eu tenho um pastor amigo meu lá do Piauí, e ele veio pregar aqui na minha igreja. Enquanto ele ministrava, ele disse: eu quero orar porque tem insônia. E é um chamado assim meio estranho nele, mas muita gente tem insônia. E ele chamou e tinha um camarada que foi lá. Eu disse: rapaz, esse problema eu tenho. E ele foi. Ele disse que o pastor botou a mão na cabeça dele, orou. Ele tinha insônia, irmão, não conseguia dormir direito. Era uma luta, uma peleja. Mas depois ele me contando e testemunhando. O pastor orou e foi-se embora. Ele disse: desde aquele dia que o pastor colocou a mão na minha cabeça, se a minha esposa não me acordar para mim trabalhar, eu não vou trabalhar. Por quê?
Porque é Deus que dá o sono. Quem sabe alguém está cheio de tanta preocupação que não está conseguindo dormir. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu sou o seu pastor e vou te dar sono, te dar sono, te dar sono. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui tem outra verdade. Porque o pastor, como eu disse, ele era encarregado de levar a ovelha para beber água, de levar a ovelha para se alimentar, para levar a ovelha para o aprisco, para que ela tivesse uma noite de descanso. Então Davi está dizendo: me leva a pasto verdejante. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não quero comer qualquer coisa. Aqui você não come qualquer coisa. Lá fora é que o diabo diz: é só um copinho de cerveja, aí bebe. É só um traguinho no cigarro, aí fuma. Daqui a pouco o diabo olha e diz: dá qualquer coisa que ele come, dá qualquer coisa que ela bebe, dá qualquer coisa que ele fuma, dá qualquer coisa que ele cheira. Lá fora. Aqui não, aqui você não come qualquer coisa. O grandão está na casa e está dizendo: eu tenho um pasto verdejante. Quem é que não se lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele está olhando para o cenário de vergonha e desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Mas o texto diz que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele diz: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque na casa de papai abundância de pão, na casa de papai abundância de pão, na casa de papai abundância. Eu vou profetizar para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: o pão que eu vou te dar vai saciar a tua alma, vai saciar a tua vida, diz o Senhor. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus tem algo bom para alimentar a tua alma. Não é qualquer coisa. Me leva a pasto verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O que isso significa? Davi está dizendo: eu preciso beber águas tranquilas. A ovelha é um animal medroso. Se ela escuta o barulho da água, Elias, ela trava. Ela não vai. A ovelha não tem uma visão muito boa. E uma vez que ela se aproxima da água, se ela vê o reflexo do seu próprio rosto, ela volta para trás e recua. As águas estão na sua frente. Se tiver barulho, ela trava. Se ela vê o rosto, o reflexo do rosto, ela volta assustada. Porque existem pessoas que é dessa forma. A Bíblia diz que do altar fluirão águas vivas. Tem ovelha que até vem, mas ela trava. Ela não consegue se aprofundar na dimensão das águas que Deus tem para dar para ela. Mas eu vou liberar isso aqui para quem pega. Se for preciso, Ele vai levar a água na tua boca. Mas tu não vai voltar para casa sedento. Tu não vai voltar para casa com sede. É por isso que Davi está dizendo: me leva a água tranquila, a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Você sabe o que significa refrigerar? Eu só estudei até a 4ª série, irmão. Então eu não sabia o que era refrigerar. E eu só me atentei para isso, Elias, porque eu vim do mundo das drogas, irmãos. E na época, a gente comprou um revólver calibre 38, que ele era refrigerado. Não sei se alguém entende um pouco de arma. Mas o revólver refrigerado, quando você atirava, porque sai praticamente fogo, labareda de fogo, refrigerado. O que é refrigerar? É tornar frio ou fresco. Tornar frio ou fresco. Quando Davi está dizendo, refrigera a minha alma, e eu lembrei disso, e eu fui pesquisar. Ou seja, refrigerar é tornar frio ou fresco. Porém, Deus não está prometendo livrar do fogo. Porque Ele mesmo disse, quando passares pelo... Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele, vai ter que passar pelo fogo. Ele não te prometeu que você não ia passar pelo fogo. Porém, Davi está dizendo, eu sei que eu vou ter que passar pelo fogo, mas refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Esse fogo não vai ter poder de me queimar. É por isso que Deus deixou registrado dizendo, quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar, não vai te queimar, não vai te queimar. Quem é que não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Alguém pegou os 3 jovens e lançou dentro do fogo. Deus não livrou eles da fornalha, mas quando eles caíram dentro do fogo, a Bíblia diz que eles não foram queimados pelo poder do fogo, não tinha nem cheiro de fumaça e nem um fio de cabelo foi queimado. Eu vou liberar isso aqui para quem pega, fica tranquilo, porque Deus vai refrigerar. Esse fogo não vai ter poder de te queimar, esse fogo não vai ter poder de te destruir. Deus está guardando você, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando o teu ministério, diz o Senhor dos... Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele, fica tranquilo, viu? Diga para ele, fica tranquilo, viu? Porque Ele está te guardando do poder do fogo. Ele é para calamaia, céu. Eu vou profetizar isso aqui para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo, eu estou te guardando do poder do fogo. Porque tem gente, e essa expressão é muito atual, né? Que gosta de queimar. Gosta de queimar os outros. Porém a Bíblia diz que quem pegou Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar dentro do fogo, foram queimados na porta. Foram queimados na porta. Foram queimados na porta. Tem gente que... Oh, irmão, é muito simples, irmão. Quando você vê alguém querendo queimar o outro, é só olhar para a vida dele. Já está queimado há muito tempo. Já foi queimado há muito tempo. Mas o grandão está na casa e está dizendo, fica tranquilo. Pode te deixar jogar dentro do fogo. Mas alguém vai ficar encabulado perguntando, mas não foram 3 que foram lançados dentro do fogo? Alguém vai ter que olhar e dizer, eu estou vendo o 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos Homens. O grandão está na casa e está dizendo, eu não te prometi que eu ia te livrar do fogo, mas eu vou te proteger do fogo. Eu vou refrigerar você. O fogo não vai ter poder de te queimar, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir a Jesus? Refrigera a minha alma. Você pode repetir isso? Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Elias, eu costumo dizer que vale com Deus não é vale. Deserto com Deus não é deserto. Pastor, como assim? Me explica, eu vou explicar. O povo de Deus sai do Egito e eles vão para o deserto.
Só que no deserto Deus estava lá. E se Deus está no deserto, não é deserto. Porque 4 coisas poderiam afligir o povo no deserto. A primeira, a sede. A segunda, a fome. A terceira, o frio. E o quarto, o calor. Deserto com Deus não é deserto. Por quê? Eles estão com sede. No deserto, ele é a água que sai da rocha. Eles estão com fome. Ele é o maná que desce do céu. Eles estão com frio. Ele é a coluna de fogo de noite. Eles estão com calor. Ele é a nuvem que protege do calor do sol. Deserto com Deus não é deserto. Deserto com Deus não é deserto. Deserto com Deus não. Eu vou profetizar isso aqui para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: se você precisar, eu sou a água, eu sou a água, eu sou o maná, eu sou a coluna de fogo, eu sou a coluna de nuvem para te guardar nesse deserto. Então olhe para alguém que está do teu lado e diga: a ordem de Deus para a tua vida é para você marchar. Quer um segredo de Deus para a tua vida? Coluna de nuvem não é para quem quer voltar para o Egito. Coluna de nuvem é para quem quer prosseguir para frente. Maná que desce do céu não é para quem quer voltar. Para quem quiser voltar, pode voltar, mas volta sem maná. Maná é só para quem vai para frente. Água na rocha é só para quem vai para frente. Maná que desce do céu é só para quem vai para frente. Coluna de noite é só para quem vai para frente. Coluna de nuvem é só para quem vai para... Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto a minha igreja avança, as bênçãos avançam com elas. Ainda que eu andasse pelo vale, toda vez que o pastor pegava o rebanho, levava para beber água e para pastos verdejantes, Elias, era de manhã, por causa do sol escaldante. O retorno era quando o sol estava declinando, estava mais fresco. É esse cenário aqui que Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale. Por quê? Ele está retornando com o rebanho. Vale é uma extremidade. De um lado, uma montanha. Do outro, o abismo. E um caminho estreito. É esse caminho estreito que Davi está narrando: ainda que eu andasse pelo vale. Porque o sol está declinando e a escuridão está tomando conta. Mas ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consola. A gente tem essa expressão, né? A mensagem do pastor foi uma cajadada só. A expressão cajado, a gente quer fugir disso aqui. A gente quer correr disso aqui. Só que cajado e bordão aqui é a mesma coisa. Cajado e bordão aqui é a mesma coisa. E eu gostaria de falar pelo menos de 4 finalidades do cajado de um pastor. A primeira finalidade do cajado de um pastor, porque o pastor ele andava nesta região por lugares áridos, cheio de pedregulhos. Talvez você já assistiu um filme ou um desenho, o pastor pastoreando seu rebanho com aquele cajado. Porque a primeira finalidade do cajado de um pastor era da sustentabilidade, para que ele ficasse de pé. A primeira finalidade do cajado de um pastor
é para que eu e você permaneça de pé na presença de Deus. Eu prego, mas eu estou de pé por causa do cajado que Ele colocou na minha mão para me dar sustentabilidade. Tu canta, mas está de pé por causa do cajado que Ele colocou nas tuas mãos. Os pastores pastoreiam, mas estão de pé por causa do cajado que Deus colocou. A igreja está de pé por causa do... Eu vou liberar isso aqui. O cajado do pastor é que te dá sustentabilidade. Você não está de pé porque você é bonzinho, mas você está de pé por causa do cajado que Ele colocou sobre as tuas mãos. Então a primeira finalidade do cajado do pastor é dar sustentabilidade. Segundo, quando o pastor está passando com o rebanho, de vez em quando acontecia que uma das suas ovelhas caía no despenhadeiro. O que é que o pastor fazia de imediato? Estendia as mãos para pegar a ovelha, Elias, e trazer de volta. Porém, em algumas circunstâncias, a mão do pastor não alcançava. Uma vez que a mão não alcança, o pastor pega o cajado, coloca debaixo da pata da ovelha e trazia a ovelha de volta. Eu vou profetizar isso aqui para quem tem ministério e quem pega. Porque aonde a tua mão não alcançar, aonde a situação financeira não alcançar, aonde o teu intelecto não alcançar, o cajado que Deus te entregou alcança. A segunda finalidade do cajado do pastor é trazer de volta quem caiu. Cajado, bordão. Olha o que ele diz: o teu cajado e a tua vara me consola. Porque cajado e vara aqui é a mesma coisa. Acontecia aqui, de vez em quando. Aqui não, aqui é Riacho Fundo 1. Só lá no Areal acontece. Tem alguém do Areal aqui? Dá glória a Deus. Tem não? Tem? Tem duas. Eu sou lá do Areal também. Só acontece do lado de lá. Que de vez em quando a ovelha quer fugir. Aí o pastor faz o quê? Usa a vara. Para quê, pastor? Para bater na ovelha, para ela voltar de novo para o caminho. Um conto judaico. Um pastor pastoreava o seu rebanho com vários pastores. E esse pastor tinha uma ovelha fujona, que de vez em quando ela fugia. E o pastor, ele é perito, irmãos, em encontrar ovelhas perdidas. O pastor vai atrás da ovelha perdida. Achava a ovelha uma benção? Não, cheia de carrapicho. Aí o pastor tirava os carrapichos, colocava no aprisco. No outro dia, ela fugia. Na outra semana, ela fugia. O pastor pegou o cajado, que era usado para dar sustentabilidade, que era usado para trazer a ovelha de volta, e usa como vara. Ele vira ela ao contrário e acerta na pata da ovelha. Quebra. Quando ele quebra a pata da ovelha, ele coloca ela sobre os ombros. E quando ele coloca sobre os ombros, ele vem trazendo ela nos ombros. E os outros pastores olhando e dizendo: você deve ser louco, porque você quebrou a pata da ovelha fujona, uma ovelha que só dá trabalho, e agora vai voltar ao deserto escaldante com ela nas costas. O pastor olhou para aqueles outros pastores e disse: eu levo ela nas costas, mas eu não perco ela para o predador.
Eu levo ela sobre as minhas costas, mas eu não perco ela para o preto. Eu sei que Deus achou alguma ovelha aqui nesta noite. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: se for necessário te carregar no colo, eu te carrego, mas eu não te perdo para o mundo, eu não te perdo para o diabo. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: alguém vai voltar para o centro da minha vontade. Então o cajado ele serve para dar sustentabilidade, ele serve para trazer de volta, e ele também serve para açoitar. Só que olha o que Davi está dizendo: o teu cajado e a tua vara me consola. Por último, irmãos, a última finalidade, tem várias, mas eu vou falar só essas 4. Finalidade do cajado de um pastor. Porque quando o pastor, por isso que Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale, não temerei mal. O mal aqui era o predador. O mal aqui era alguém que poderia prejudicar o rebanho ou Davi. Só que ele está dizendo: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque o teu cajado e a tua vara me consola. Porque o cajado de um pastor tinha uma ponta aguda. Para quê, pastor? Para colocar o predador para correr. Ele usava a ponta do cajado como uma espécie de lança, para colocar o predador para correr. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Só que o grandão está na casa e está dizendo: eu vou usar o meu cajado para colocar o predador para correr. Eu vou profetizar. Você consegue levantar a mão para cima para receber essa profecia? O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou usar o meu cajado para colocar o predador para correr. Nós estamos vivendo dias, irmão, que adolescente de 12 anos olha para a mãe e diz: eu vou sair de casa. Quem sabe eu estou pregando para uma mulher aqui nessa noite que o marido olhou para você e disse: eu vou sair de casa. Quem sabe eu estou pregando para um esposo que a mulher disse: eu vou sair de casa. Mas eu vim aqui carregado de Deus, liberar uma profecia para alguém. Quem vai sair da tua casa é o diabo. Quem vai sair da tua casa é a capetada toda. Porque Deus está colocando o diabo para correr, para correr, para correr, diz o Senhor. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Diga: nessa noite, o Senhor está colocando o diabo para correr. Eu disse que esse salmo aqui era uma canção, uma poesia e uma profecia. O Davi começa a profetizar no verso de número 5: prepara uma mesa. Tudo que Davi queria, irmãos, era um dia assentar-se sobre a mesa. Davi nunca havia sentado sobre a mesa. Quando Samuel entra dentro da casa para ungir o novo rei, Davi estava no pasto. Estava todo mundo sobre a mesa, próximo à mesa. Entre o primeiro, Deus diz: não é esse. Entre o segundo, Deus diz: não é esse. Entre o terceiro, Deus diz: não é esse. Samuel olha e pergunta: acabaram-se os mancebos? Jessé diz: ainda falta o menor. Aí Samuel olha e diz: ninguém se assenta na mesa enquanto Davi não chegar. Aqui cai por terra, irmão, aquela ideia que o diabo quer roubar a tua cadeira, que o diabo quer roubar teu lugar, que o diabo quer... Não, isso aqui cai por terra, porque aquilo que é seu, e não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que possa roubar. Samuel olha e diz: ninguém se assenta na mesa enquanto Davi não chegar. Olha o que ele pede: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Tem gente que disse: se eu pudesse eu matava. Levanta a mão não, irmão, pelo amor de Deus.
Se eu pudesse, eu matava. Só que Davi está olhando e está dizendo: eu quero é mesa. Prepara a mesa, banquete, porque alguém vai ter que contemplar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo. Naquela época só era ungido profeta, sacerdote, rei. Davi está dizendo: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que Davi está dizendo? Não quero pouco azeite. Não é pouco azeite, eu quero muito azeite. Unge a minha cabeça com óleo. Naquela época, quando alguém era ungido, o óleo descia sobre a cabeça, sobre a barba e sobre a orla. Davi está dizendo: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice. Eu não quero pouco óleo. Porque tem alguém que está olhando para alguém e está dizendo: eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como a irmã canta. Irmão, está pedindo pouco demais. Seja ousado como Eliseu. Porque parece que eu vejo Elias olhando para Eliseu e perguntando: se quer pregar como eu prego? Parece que eu vejo Eliseu olhando e dizendo: pastor Elias, tu prega demais. Porque quando tu pregou no Carmelo, todo mundo gritou: só o Senhor é Deus. E todo mundo morreu a fio da espada. Prega demais. Mas eu não quero pregar como tu prega. Eu quero pregar 2 vezes mais. Parece que eu vejo Elias olhando e dizendo: quer orar como eu oro? Parece que eu vejo Eliseu olhando e dizendo: ora demais. Porque quando tu ora, o céu se fecha. Quando tu ora, o céu se abre. Quando tu ora, o fogo desce e consome o capitão e os seus 50. Quando tu ora, o fogo desce e consome o holocausto. Quando tu ora, até o morto ressuscita. Mas eu não quero orar como tu ora. Eu quero orar 2 vezes mais. Eliseu é conhecido como o profeta da porção dobrada. Elias, em vida, na presença de Deus, operou 7 milagres. Elias operou 7 milagres na presença de Deus. Eliseu operou 13. Alguém está olhando e está dizendo: que profeta da porção dobrada, coisa nenhuma. Se ele fosse o profeta da porção dobrada, ele teria que operar 14 milagres. Mas em vida, Eliseu operou apenas 13. Morreu e foi sepultado. Uma guerra está acontecendo. Um soldado morre. Alguém pega o soldado morto, joga dentro da tumba de Eliseu. Quando o soldado morto toca nos ossos de Eliseu, ele pula para fora em vida. E o 14º milagre acontece. Pastor Daniel, o que isso significa? Peça para Deus muito, não peça pouco, porque Ele é fiel, verdadeiro, para velar pela sua palavra. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Diga: bondade, misericórdia, me seguirão. Nós estamos vivendo a era dos seguidores. O povo quer ter 1 milhão de seguidores. Só que Davi está dizendo: eu só preciso de 2 seguidores. Eu não preciso de muitos seguidores. Eu só preciso que a misericórdia e a bondade de Deus me siga. Elei camaia céu é quem me avasse. Certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. Olha o que Davi está pedindo. Davi está pedindo mesa, Davi está pedindo honra, Davi está pedindo milagre, Davi está pedindo muita coisa. Só que para que Davi quer tudo isso? Davi termina dizendo: habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Davi está pedindo muita coisa, mas Davi não quer sair por aí ostentando, Davi não quer sair por aí festejando. Davi está dizendo: tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, é para a honra, é para a glória e a adoração dele. Eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Deixa eu liberar isso aqui para quem pega. Você está no melhor lugar do mundo. A minha casa, a minha casa, a minha casa, diz o Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu vou habitar na casa do Senhor por todo